Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos preparar aqui esta receita que é uma delícia, a receita da vovó, a rosquinha de vinagre. Vamos começar aqui adicionando 4 ovos. Vamos bater bem esses ovos aqui por 2 minutinhos, desta forma aqui. Deixar bem batidinho para que fique uma rosquinha macia. E eu vou bater aqui por 2 minutinhos. E esta rosquinha aqui, pessoal, lembra muito a infância, né? É uma rosquinha que as nossas avós, as nossas mães faziam quando estava naquele dia chuvoso, para a gente tomar aquele cafezinho da tarde. Você se lembra? É uma receita muito fácil, com poucos ingredientes. E também não puxa óleo na hora de fritar, porque a gente utiliza aqui, ó, 3 colheres de vinagre. Você pode utilizar o vinagre da tua preferência. E a mesma medida também, pessoal, eu tô adicionando aqui de óleo, 3 colheres. É assim que a nossa mamãe e nossa vovó fazia, né? Lembrando, pessoal, que as colheres que eu uso aqui são colheres de sopa. E eu vou adicionar aqui também, pessoal, 2 copos americanos de 200 ml de açúcar. E vou bater bem. Veja. Vou adicionar tudo de uma vez. E vou bater bem este ovo aqui com o açúcar, até que fique bem clarinho, tipo uma gemada. Dessa forma aqui, ó. E se você achar cansativo bater assim na mão, bata na batedeira essa parte aqui, mas a farinha de trigo é bom você fazer na mão mesmo. Quando você adicionar a farinha de trigo, a melhor coisa é você misturar na mão. Vou adicionar aqui 500 gramas de farinha de trigo aos poucos e vou mexendo, misturando aos poucos. Porque dependendo do tamanho dos ovos que você utilizar, vai dar diferença na massa. Então, não adicione tudo de uma vez. Vai misturando devagar, para que não perca o ponto da massa. Dessa forma aqui, dá super certo. E agora chegou aquele momento, né, pessoal, de misturar com as mãos. Vou retirar aqui o fouet. E vou misturar com as mãos assim, dessa forma. Ainda não adicionei o fermento aqui. E vou adicionar agora 1 colher de fermento em pó para bolo. Eu estou utilizando o fermento pó royal. Você utiliza o fermento da tua preferência. E vou misturar tudo aqui para que agregue bem todo esse fermento. Adicionei também uma pitadinha de sal para dar o balanço perfeito no sabor da nossa massa. E vou misturando assim, pessoal. Veja que é bem aos poucos mesmo. E é assim mesmo, com muita paciência, que tudo fica muito saboroso e a família aplaude, né? Todos amam esta receita aqui. E veja a consistência da massa. Eu amassei até que ela parasse de grudar. Não adicionei mais farinha de trigo, apenas os 500 gramas. Mas se a sua massa não fica assim, ficar um pouquinho mais mole, adicione aos poucos mais um pouquinho de farinha de trigo até dar esse ponto aqui, ó. Veja, eu deixei, pessoal, a massa descansar um pouquinho e agora vou dividir aqui em pedaços para repartir e fazer as nossas rosquinhas. Cada um faz de uma forma, cada um tem um jeito de fazer. Se você quiser ir pegando com a mão e fazendo as bolinhas e já montando, também dá super certo. Eu quis fazer assim, porque é uma forma de mostrar para vocês mais ou menos qual é o tamanho ideal. 2 dedos, eu medi aqui 2 dedos, para ficar de um tamanho mais ou menos bom para a gente consumir. E depois que eu cortar tudo assim em tiras, eu vou cortar em quadradinhos assim. Não são tamanhos perfeitos, mas é mais ou menos dessa forma. E quando você estiver montando, tiver faltando um pedacinho, você pega um pedacinho de lá, outro pedacinho de cá, para ficar o tamanho mais ou menos da bolinha que você fizer. E é muito simples, é só fazer assim, esticando na mesa e depois juntando as 2 pontas. Também dá para fazer assim na mão mesmo, olha, dessa forma aqui, ó. Também fica ótimo assim. Eu faço meio a meio, quando eu canso de esticar na mesa, eu estico na mão mesmo. E é dessa forma. E fica tudo muito, muito bom mesmo, olha. É super simples. E esta parte de enrolar aqui,
é muito rápido e muito simples, então eu vou aumentar um pouquinho a velocidade do vídeo nessa parte aqui. E aqui já ficaram todas prontas as nossas rosquinhas e nós vamos fritar em óleo aquecido. Eu vou utilizar para fritar essas rosquinhas 1 litro de óleo, mas não se preocupe porque essas rosquinhas não sujam o óleo, você pode reutilizá-los depois. E para envolver a nossa rosquinha, eu utilizei aqui um copo de açúcar, um copo americano de açúcar e canela a gosto. E vou adicionar aqui numa tigela um papel toalha e a nossa redinha, porque eu coloco por baixo o papel toalha, para ficar fácil de lavar a nossa tigela, né, pessoal? Eu coloquei aqui um hashi, você pode colocar um palitinho. Olha, quando ficar branquinho assim é porque o óleo já está no ponto, ó. Use aquele palito de espetinho que é mais comprido, não utilize aquele palito de dente, tá? Se você não quiser, pode utilizar assim um pedacinho de massa. E quando a massa sair do fundo e subir desta forma, é porque o nosso óleo já está no ponto para fritarmos as rosquinhas. E depois de adicionarmos as rosquinhas aqui no óleo, vamos abaixar o fogo para fogo médio. Desta forma, vai evitar que a rosquinha frite só por fora. E procurar evitar fogo muito baixo e nem muito alto. Deixar no médio para que frite e cozinhe bem por dentro. O ideal é dourar primeiro a parte de baixo, depois de douradinho que vamos virar. Veja, não está na hora ainda. E logo depois que eu retiro do óleo, deixo escorrer um pouquinho só e já passo no açúcar com canela. Se fritar tudo primeiro, não gruda bem o açúcar, dependendo da qualidade do seu açúcar. O meu aqui não gruda. Eu vou passar todas as rosquinhas nesse açúcar com canela e já mostro para vocês a finalização desta delícia aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desta receita. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau, tchau!